Glória a Jesus. Que música linda. Você foi ministrado? Para quem não sabe o inglês, essa música fala sobre a presença do Senhor na nossa vida, mesmo quando as coisas estão complicadas, difíceis, quando as tempestades estão nos levando e jogando de um lado para o outro. Nós sabemos que nós temos um Deus maravilhoso. Amém? A igreja, como é maravilhoso a gente poder descansar nessa certeza. Porque nós vivemos dias agitados, dias muito agitados. E quando o Senhor começou a conversar comigo sobre o que eu deveria trazer de palavra aqui, eu fui ficando assim, eu falei, Senhor, deixa eu entender direito como é isso, o que é que tu estás falando. E o Senhor foi me falando tintim por tintim, coisinha por coisinha. E como sempre, desde que começou o culto hoje, desde o início, eu estou só olhando e eu estou pensando, meu Deus, que coisa mais linda a palavra do Senhor. Deus é poderoso. E Ele faz coisas que nos assustam. Ele faz umas coisas que a gente fica assim pensando, meu Deus, como que Ele faz coisas tão maravilhosas? Para você que não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, dá para perceber? Tem 28 anos que eu moro nesse país. 28 anos. Mas o sotaque não foi embora. Fica ali firme e forte. Eu fico feliz porque eu vejo que o pessoal, tem muita gente aqui assim, que está aqui há muitos anos, mas o seu sotaque, sabe de uma coisa? É o que Deus te deu. Guarde o que é seu. Amém? Aí, aleluia! É isso mesmo, tem que ter o seu sotaque, cada um. Sabe por quê? Presente de Deus, foi o que Ele deu para a gente. Onde nós viemos são as nossas raízes, amém? E é muito importante a gente glorificar a Deus por tudo que nós temos. Antes de entrar diretamente na palavra, eu fui avisada de que o telefone da Sueli, eu acho que está colocado no boletim. No boletim. Então, olhe no seu boletim, o telefone da Sueli é 321-299-4212. Atenção, 4212. Então, se você precisa entrar em contato com ela, anote aí no seu boletim e guarde dentro da sua Bíblia. Amém? O Senhor falou comigo sobre limites. E eu fiquei assim, eu falei, uau, limites, Senhor, como assim? O que tu queres que eu fale? É tão fácil. 1, 2, 3, já falou. Limites. Ele falou, só que eu quero que você fale um pouco mais sobre o que são os limites. Limites, eles precisam ser respeitados. Amém? E conforme a gente está andando no culto, eu fiquei olhando e pensando, meu Deus, que coisa. Quando nós estabelecemos os nossos limites, nós ficamos muito felizes quando as pessoas obedecem e respeitam nossos limites. Não é mesmo assim? Não é assim? Eu falei que é desse jeito, não. Tem uns que são mais fortes do que outros, né? Mas é o meu jeito, eu já dei as ordens, já falei que a coisa tem que ser feita desse jeito. A gente bota os limites. Agora a pergunta é, será que nós seguimos os limites que os outros colocam? Será que nós prestamos atenção nos limites que Deus coloca nas nossas vidas? Porque Deus coloca. E nós vamos ver exatamente isso. Então, o primeiro ponto é exatamente esse: aceitar limites. Fiquei meditando sobre isso e pensei, meu Deus, que coisa interessante esse negócio, aceitar limites. Já viu criança? A criança está aqui, principalmente quando é pequenininha, né? Está aqui assim, aí ela vem, bota a mão e você diz, não. Aí a criança pega e segura e olha para você. O que ela está fazendo? Testando. O quê? Os limites, né? Aí ele segura. O que você vai fazer com essa criança? Você vai ensinar para ela ou você vai deixar essa criança andar de qualquer jeito? Deus, Ele trabalha com a gente. E Ele faz a demarcação dos limites até onde nós podemos ir, até onde nós não podemos ir.
E no momento que nós ultrapassamos aqueles limites, existem consequências. A mesma coisa, você vê a criança, você não precisa ensinar isso para ela. Isso está lá dentro de cada um de nós. A vontade de fazer valer a minha vontade. Então, eu me lembro perfeitamente dos meus filhos pequenos, a gente falava não, às vezes pegava e ficava olhando, principalmente a menina, a Rebeca, minha filha, né? Olhava, ela parava, segurava e ficava olhando para mim. Eu dizia não, e ela ficava assim, olhava, e olhava para mim de novo. Não, e ela ficava segurando, tipo assim, olha para o lado de lá para você ver se eu não vou puxar esse pano daqui agora. Tipo assim, né? E ela ficava lá. E eu ficava, tira a mão, e ela não tirava. O que ela fazia? O que ela ia ganhar logo depois? Um tapinha na mãozinha. É ou não é? Um tapinha na mãozinha. Deus trabalha com a gente assim, só que a gente não quer dar ordem, a gente não quer dar mão à palmatória para dizer, não, Deus não me corrigiu. Querido, se você não foi corrigido, isso quer dizer que você não é corrigível. E nós temos que ser corrigíveis. Nós vivemos num tempo onde a igreja de Jesus Cristo só quer entrar dentro da igreja, ouvir uma palavra legal, boa para o ouvido e sair e pronto. Não quer ser mais corrigida. Se o pastor ou a pastora disser, olha, querido, isso aqui tá meio complicado, dá para mudar? Vou sair da igreja. Pastor falou isso comigo, o que é isso? Ninguém vai falar assim comigo. Pastor nenhum fala assim comigo. Fala assim. Se for homem de Deus, vai falar com você o que você está fazendo de errado. E se você for homem de Deus ou mulher de Deus, você vai dar ouvidos. Você vai falar, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de receber um limite. Espera aí, minha filha, você pode trabalhar até aqui, passou daqui, não pode. Ninguém gosta de ouvir isso. Mas sabe de uma coisa? Todos nós precisamos de limites. Fala aí, todos nós precisamos de limites. A criança que é deixada sem limites, ela se torna um adulto problemático. A criança que não aceita a disciplina, que não vai, que ela quer fazer a vontade dela, ela vai dar com a carinha na parede 10.000 vezes. Por quê? Porque não aceita os limites. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? A pessoa não querer receber os limites. Hoje mesmo aqui na palavra que o Fernando trouxe, ele falou, nós temos aqui a lista dos membros. A Juliana falou comigo essa semana, ela falou, pastor, será que dá para você dar uma palavrinha sobre a lista dos membros? Eu falei, por que, Juliana? Porque a gente está falando, mas o pessoal não está devolvendo. De repente, se você falar, o pessoal vai falar, vai entregar de verdade. Você só vai entregar o papel com a sua listinha, com o seu endereço, telefone e e-mail, se a pastora falar. Hello? Ninguém olha para o lado. Todo mundo, ui, eu não entreguei meu papelzinho. Mudei endereço, mudei o e-mail, mudei o telefone. Queridos, para que é isso? Para que nós queremos isso? Porque todo mundo deve ter a alegria de participar. Eu sou membro da igreja, quero meu nome aí. Cadê? Meu nome não está aí, não? Por quê? Eu quero saber. Não é assim que a gente tem que ser? Se você faz parte de um grupo legal, de uma coisa boa, você quer que o teu nome esteja lá. Eu preciso falar? Então, veja bem, coisas que são óbvias. Fernando também falou, dízimos. Precisa alguém falar para alguém que dízimo é coisa que o cristão precisa entregar? Precisa. São os limites que Deus traça. Deus fala, olha aqui, meu filho, se você quiser a bênção que eu te der, se você quiser que eu te abençoe, você tem que fazer isso. Entregar o seu dízimo, sabe por quê? Porque isso vai dizer que você está ligado em mim. Você está ligado comigo. Qual relacionamento que existe se você só dá e você não tem nada de volta?
Nosso relacionamento, querido, com Deus tem que ter duas vias, a de lá e a de cá. Deus traça limites para o nosso caminhar. O problema é que nós não queremos. Nós ficamos naquela dificuldade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente ler 2 versículos rapidamente em Provérbios. E esses versículos, eles me impactaram há quase 40 anos atrás, quando eu os conheci pela primeira vez. Mas eles continuam falando muito forte ao meu coração. Ele diz assim, Provérbios 22, 28. Diz assim, não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Em Provérbios 23, 10, que é assim do ladinho, né? A parte A diz assim, não removas os limites antigos. É interessante porque quando nós paramos para pensar em limites, existem coisas que você já conta com eles, com os limites. Você conta que o mar não vai passar do limite dele, é ou não é? Porque, caso contrário, ninguém ia ter casa na beira-mar. É ou não é? Um monte de gente coloca ali, as casas vão morar ali de frente para o mar. Eu sempre tive problema com isso. Eu amo o mar, mas eu sempre falei, morar na frente do mar eu não moro, não. Não, porque eu sei lá se não dá uma coisa, dá um doido lá nas águas, elas resolvem subir. Eu falo, não, eu vou lá para a praia e tal, mas morar assim. Mas, gente, um monte de gente mora. Por quê? Porque existem limites. Quem determinou esses limites? Quem determinou o limite das águas do mar para ficarem paradas ali? E elas ficam paradas. Por quê? Porque é a mão do nosso Deus. Existem coisas na nossa vida que a gente tem que entender. E aceitar os limites que Deus coloca é uma parte muito importante na nossa vida. Muita gente não quer aceitar. E é por isso que entra o problema. O segundo ponto é quando nós estabelecemos os limites. E, geralmente, quem estabelece limite são líderes, né? São pessoas que estão na liderança, são as pessoas que, de repente, têm um cargo numa companhia. Elas determinam o limite, até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Engraçado que muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Já viu o pai e a mãe, que a criança está lá, de novo, segurando o lencinho. E o pai diz, não mexe aí, não mexe aí. A criança fica olhando. Vou mexer, seu cabeção, tu não me manda. A criança pensa isso, sabia? Sabia que tem um monte de adulto que pensa e fala isso para Deus todos os dias? Nós mesmos, queridos. Quantas vezes o Senhor fala para a gente, não faça isso. A gente diz, mas eu acho que eu tenho que fazer. Eu sinto que eu tenho que fazer. Como assim? Eu já falei para você não fazer. Não faz isso. Ele coloca uma vozinha. Existe uma vozinha que fala no nosso interior. É o Espírito Santo de Deus. Glorifica a Deus. Porque nós temos o Espírito Santo que fala conosco. Diz, não entra aí. Esse lugar não é para você. Não entra nessa página da internet. Não liga para esse canal aí não é apropriado. O Espírito Santo fala conosco. Fala ou não fala? A criança pega no pano e o pai e a mãe falam, não pega. A criança fica olhando. E ainda pega no pano, puxa o pano, aí o pai, que coisa, você está fazendo, você não está obedecendo. Isso é disciplinar a criança? É? Isso é ensinar a criança? Calma, também não é assim. Né? O pastor já... Veja bem, Deus, na sua infinita bondade, Ele nos corrige, Ele não é um pai ruim. Nós somos maus pais, nós somos maus mesmo, porque a gente não consegue fazer como a gente deveria fazer. Mas a gente tem que tentar, pelo menos se esforçar. Porque nós temos que estabelecer limites, nós temos que aprender. Geralmente, quem não consegue estabelecer esses limites é porque não sabe se colocar debaixo.
dos limites. Por isso é que tem dificuldade de implementar os limites. Por quê? Porque ele mesmo não consegue. Então, ele vai deixando. Eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele quer que a gente entenda esse assunto de limites muito seriamente. Senão, nós não veríamos versículos tão escancarados falando sobre limites. E esses limites, meus irmãos, eles não param só na criancinha. Eles não param numa criança que fica testando. E eu sempre digo, eu peço a Jesus, e isso é verdade, eu oro a Deus para que nenhuma criança venha testar o meu limite. Porque eu sou rígida, sim. Sou rígida. Porque quando uma criança... Eu já tive criança na igreja que batia nos pais. Desse tamanho. Tinha uns 3 aninhos. Batia mesmo, descaradamente. Pau! Ai, por que você faz isso? E eu, meu Jesus do céu, me segura, porque está complicado. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu olhava aquela situação e falava, meu Deus, que tipo de crente que nós temos dentro das igrejas hoje em dia? Que vergonha! Não consegue liderar um pirralho desse tamanho. Como é que vai conseguir? Quando essa criança ficar desse tamanho, eu quero ver como é que faz. Lá em casa até hoje. O Josh está aqui desse tamanho, eu digo, senta. Ô, mãe, o que é? Não, eu preciso falar com você. Pá. É assim. Não bato mais, né? Porque eu não sou doida. A última vez que eu dei um tapão nele, fiquei com a minha mão. Falei, ai. Aí ele, poxa, mãe, vai se machucar, mãe. Para. Menino, não fala assim comigo que eu fico mais nervosa. Parei. Falei, não está mais na hora de bater nele. Porque o menino parece uma porta. Né? Um armário, né? Aí eu falei, a gente tem que usar de sabedoria, saber o nosso limite. Meu limite não dá mais, minha mãozinha não aguenta mais aquela criança. Então, tem que ser só. Mas só que ele cresceu muito, como é que eu vou brigar? Não, tem que ser de cima para baixo, senta. Pá, entendeu? Mas tem que dar duro, gente. Não pode deixar correr solto, não. Tem que estabelecer limites. Minha filha tem 32 anos. Aí, depois dos 30 anos, ela começou. Estava falando, mãe, menina, vem cá, está falando com quem? Sou tua amiga? Sou tua colega de trabalho? Sou tua mãe. Baixa o volume agora. Mãe, desculpa aí, desculpa. Na hora. Fica toda sem jeito. Por quê? Porque existem limites, queridos. Existem limites. Na vida, a gente precisa desses limites. E se não tiver esses limites, a coisa fica ruim. Já viu que Deus fala, inclusive, o quê? Fala assim, tira o teu pé da casa do teu irmão, do teu vizinho. Tira o teu pé da casa. Já viu a pessoa quando é amiga? Mulher é que tem muito disso, né? Ai, é minha amiga. De manhã, oi, tudo bom? De tarde, e aí, como é que tá? De noite, menina, nananã. Mulher é assim, né? Fala pra caramba, aí tem uma amiga. Ai, todo dia eu ligo para ela. Quando chega perto de mim, eu falo, ai, Senhor, tem misericórdia. Você é amiga da igreja, já sei que daqui a pouco vai dar rolo. Por quê? Porque a Bíblia diz, tira o teu pé. Não pode. A gente tem que ter limite nos relacionamentos. Limite nos relacionamentos. Eu trabalho diretamente muito mais com as mulheres do que com os homens, obviamente, né? Já cansei de aconselhar mulheres que choravam. Pastora, eu não sei o que fazer com meu marido. Meu marido só fica me ligando. Por quê? Me liga, quer saber para onde eu fui, que horas que eu vou voltar, com quem que eu falei, com quem que eu encontrei, quanto eu gastei, que horas que eu estou em casa, o que eu comi, por onde eu caminhei. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é uma prisão. O que é isso? Possessão demoníaca. No meu entendimento, isso é uma possessão demoníaca.
Uma pessoa que fica possessa, que quer pegar a pessoa de qualquer jeito. O que é isso, gente? Equilíbrio? Onde já se viu? Onde você está? Com quem você está falando? Não, porque não sei o que. Ah, gente, pelo amor de Deus, tem que ter limite. Tenho certeza que o homem é a mesma coisa. Tem umas mulheres que também são assim. Não é? Homens, não é? Não é verdade? Vocês já não ouviram falar disso? Pessoas que ficam, as mulheres que ficam, para onde você foi? O que você... Ai, eu estou sentindo um cheiro meio diferente aqui, esse perfume aqui. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Vamos ter equilíbrio na vida, limite nos relacionamentos. Não sair por aí fazendo... Até com a gente mesmo a gente tem que ter limite. Por quê? Porque muitas vezes a gente está tão voltado para nós mesmos, para as nossas próprias coisas, que a gente não dá tempo nem para Deus. Porque a gente quer arrumar o cabelo, gastar 2 horas arrumando o cabelo, gastar 3 horas arrumando a unha. Não, 3 já é demais, né? Mas assim, gente, gasta tempo consigo e deixa a palavra de Deus de lado. Para tudo a gente pode fazer, tudo a gente pode fazer. Deus deu para a gente tempo, para a gente poder fazer as coisas acontecerem. Então, a gente tem que tomar cuidado, amém? Ter os limites. Essa semana, lendo a palavra, eu li um versículo em Salmos também, que tocou muito meu coração. Se fala, Senhor, põe um guarda na minha boca. Limite no falar. Cuidado com o que você fala. Como você fala. De quem você fala. Cuidado. Limites são importantes. Outro versículo que me tocou muito aí em Salmos, bem pertinho. Salmo 74, 17. Fala assim, estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os formaste. Essa semana, em especial, nós sentimos isso. Especialmente de ontem para hoje. Não é? Todos os limites são feitos por Deus, da terra. Ele faz o limite. Não adianta você querer reclamar. Não adianta eu querer dizer, não, eu não quero esse frio aqui na Flórida. Eu já mudei de Connecticut para cá para fugir do frio. Como é que está dando frio aqui? Se Deus mandar, o que vai fazer? Tu vai engolir o frio. É ou não é? Se aquece. Vai lá, bota uma roupinha mais quentinha, até mais bonitinha, né? Então a gente tem que entender o seguinte, que os limites, nós temos que aceitar os limites que Deus coloca, nós temos que estabelecer os limites que Deus coloca nas nossas mãos para que nós possamos estabelecer. Terceiro ponto é que nós temos que ter entendimento. Nós temos que ter entendimento de que nosso Deus é um Deus que nos dá liberdade, mas Ele também gosta que nós pensemos. Quando eu me converti, uma das coisas que me atrapalhou pra caramba foi exatamente isso. Minha mãe, meu pai não eram crentes. Primeira coisa que eles falaram, Deus me livre, você vai virar crente? Aquele pessoal ignorante, cabeça fechada. Não pense em nada, minha mãe está rindo, se acabando de rir, de se lembrar que ela falava isso. Agora está aí, ó, vozinha, né? Aleluia, glória a Deus, só Deus sabe. Só Deus sabe, vozinha, é. Aí ela falava, esses crentes, sabe por quê? Porque crentes, quantos crentes têm uma visão assim, ó, fechada, não consegue abrir, não consegue entender que Deus quer que nós tenhamos entendimento das coisas. Ele quer que a gente pense, que a gente reflita sobre as coisas de Deus. E ele é tão maravilhoso que, enquanto eu estava escrevendo aqui, eu escrevi uma frase que ficou no meu coração. O mais interessante é que Deus respeita os nossos limites. Já pensou num troço desse? Ele respeita o seu limite. Ele diz assim, se nós... Actually, fui eu que pensei isso, veio na minha cabeça, eu tenho certeza que foi o Senhor que colocou. Se nós o buscarmos, Ele se revela. Se não, Ele espera. Olha que coisa. Você vê uma área da sua vida que está mal?
uma área da sua vida que está mal, está bem complicado. É com você mesmo que você vai melhorar. Não adianta querer colocar isso na costa dos outros. Não adianta querer dizer, olha, eu estou mal porque a igreja não está me dando assim, aquela força que eu precisava. Que isso, meu filho? Está faltando é o joelho no chão mesmo. Não adianta. Não, olha, eu estou magoada porque não sei o quê. Está magoada por causa de você mesmo. Não adianta querer apontar o dedo para os outros. Quando você aponta para o dedo para os outros, 3 estão apontados para você. 3. São lá. 1 para frente, 3 para trás. A gente já cai na real, a gente já fala, meu Deus, é melhor se humilhar mesmo. Melhor coisa que a gente faz é se humilhar. Entender que Deus, Ele espera. Porque é muito fácil a gente ter um problema e botar a culpa nos outros. Já viu marido e mulher? Adora fazer isso. Quem fez isso? Eu não fui, foi você. Só pode ter sido você. Não, eu não, foi você. Eu estou assim por sua causa. Não, eu estou assim por sua causa. Eu falei assim com você porque você falou assim comigo. Eu falei assim com você porque você falou comigo. A gente bota a culpa num no outro. É uma coisa terrível. Ser humano é tudo a mesma coisa. E Deus, Ele não tem isso para nós. O que Deus tem no coração para nós é fazer com que a gente entenda que existem limites. Que a gente não pode passar daquele limite. Se nós passarmos do limite, nós vamos sofrer as consequências. E as consequências, às vezes, são trágicas. Trágicas. Então, nós temos que olhar para isso. Agora, o 4º ponto, que é um ponto de louvor e adoração. Só Deus não é limitado. Ele não tem limites. Aleluia. E quando o Senhor eu estava colocando essa palavra no papel, eu estava pensando nisso. Eu falei, meu Deus, o amor de Deus é ilimitado. A graça de Deus é ilimitada. A paciência é ilimitada. O vento, o mar, o fogo, os trovões, nada pode parar o que Deus começa a fazer na nossa vida. O que Deus começa a fazer na tua vida, Ele vai e Ele faz mesmo, porque Ele diz na palavra dEle, operando eu, quem impedirá? É isso que Ele fala. Então você entenda que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Ele é um Deus que está sempre pronto para nos abençoar. Amém? Agora, uma coisa que eu fiquei pensando ao mesmo tempo é que Deus, sendo ilimitado, Ele diz, onde eu estou, você pode estar. Certo? Não é isso? Onde eu estou, você pode estar. Tudo que você ligar no céu, na terra, ligar na terra está ligado no céu, está ligado no céu, está ligado na terra. O que você estiver fazendo, Ele diz para a gente que nós podemos estar com Ele. Então, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu estava lendo essa palavra, Deus falou comigo muito forte. Falou, olha só, eu não tenho limites. Quem estiver em mim, também não vai ter. Se nós estivermos em Deus, não tem problema financeiro que fique na nossa vida. Ele vai embora. Não tem doença que entre e fique, porque vai embora. Não tem conflito que entre e que não possa ser resolvido. Com Ele, nós podemos todas as coisas. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia. É dia da gente pedir perdão a Deus, da gente liberar perdão, porque também não adianta só falar, ai, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Mas esse meu irmão aqui eu odeio. Essa minha irmã aqui tem horror dela. Isso é atitude cristã? Não, não é. Sorry, mas a verdade tem que ser dita. É ceia. Se você tem isso no teu coração, não tome da ceia. Porque segundo o que a palavra diz, se nós tomarmos dessa ceia com esse ódio no coração, sabe o que nós estamos fazendo?
trazendo morte para dentro de nós mesmos. Misericórdia. Então, sabe o que você faz? Melhor coisa, libera perdão. Deixa, fez uma coisa, falou, blá, 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 blá. Libera perdão, fala, Senhor, olha, minha vida está nas tuas mãos. Ô, querido, aqui, ó, tem uma coisa, ou está nas mãos de Deus ou não está. Não adianta ficar naquela do muro, sabe? Que você fica em cima do muro, não sabe se está ou se não está. Ou você entrega a sua vida nas mãos de Deus, ou você não entrega. Você vai tomar a ceia, libera perdão. Ah, mas olha, é para pessoa que eu nem... Já morreu. A pessoa já morreu. Não interessa. O que interessa é o teu coração. Libera o teu coração. Fala, Senhor, está aqui, ó. Isso aqui estava me entristecendo. Isso aqui, mas olha, Senhor, a partir de hoje eu estou tomando perdão. Não é um sentimento. Você não tem que sentir. Eu senti que agora eu perdoei. Eu vou sentir que agora eu posso perdoar. Não é assim, não. É decisão. No momento que você decide que você vai perdoar, está perdoado. Porque Deus, quando Ele liberou o perdão para a tua vida, para a minha vida, Ele mandou o Filho dele que pagou preço de cruz, morreu na cruz por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter perdão. Então, nós temos que aprender a perdoar. Se você não sabe perdoar ainda, eu sinto muito por você. Muito. Porque quem está traindo coisas ruins para a sua vida, depois não vai falar, ai, mas olha, desmoronou tudo, caiu tudo. Lógico, querido, não está perdoando. Tem que perdoar, porque aí Satanás, é o que eu sempre digo, gente, quando uma pessoa não perdoa, sabe o que acontece? No momento que ela diz, eu não perdoo aquela pessoa, imediatamente 1 zilhão de bazucas se vira para a vida daquela pessoa, que não está liberando perdão. Na primeira vacilada, é um tiro que ganha. É um tiro que ganha. De onde vêm essas bazucas? Do inferno. São os demônios do inferno que ficam em volta de nós. Nós não sabemos que nós temos anjos em volta de nós? Sabemos ou não sabemos? Mas existem os demônios que ficam ao derredor. Ao derredor, eles ficam por ali, olhando, para ver o que sai da nossa boca. No momento que você diz, ai, eu não sei se eu posso confiar em Deus. Ah, é? Satanás, olha aí, ó, me deu munição. Vamos atacar aquela vida. Ah, olha, eu não perdoo aquela pessoa porque aquela pessoa fez isso e isso. Gente, não existe nada nessa vida que possa nos impedir de viver uma vida plena com Jesus, a não ser nós mesmos, nossas próprias decisões, aquilo que nós fazemos que nos limitam para não alcançarmos as bênçãos do Senhor. Então, queridos, vamos abrir a nossa boca, a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para realmente entender que os limites de Deus nós temos que aceitar. Muitas vezes nós temos que estabelecer, nós temos que ter entendimento sobre essas coisas e entender e saber que só Deus não é limitado. E por ele ser ilimitado, por ele ser todo-poderoso, majestoso, soberano, nós podemos viver essa vida com ele. E isso é uma bênção muito grande. Salmo 141, de 1 a 4, diz assim, salmo lindo, lindo, só vou ler esses 4 versículos, que diz assim, Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas mais, a praticar obras mais com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Santa Ceia, mês do Thanksgiving, uma virada de página na nossa vida, amém? Que nessa Santa Ceia nós possamos realmente falar, Senhor, eu não quero passar dos teus limites, ó Deus, eu quero obedecer à tua voz, eu quero te conhecer,
eu quero te fazer conhecido. E que nós possamos, queridos, como igreja de Jesus, num tempo que está tão difícil, tão difícil. Eu vi antes de vir para a igreja a notícia de um pastor batista lá no Brasil, não sei onde, acho que foi em São Paulo, que foi preso porque, o quê? 2 pastores, né? Foram presos porque eles falaram, não sei o quê, alguma coisa sobre os gays, sobre a lei gay lá no Brasil. Pronto, já foram presos. Falei, gente, o que é isso? O que é isso? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? A lei nem foi aprovada, nem foi implantada e pessoas já estão sofrendo. Nós estamos vivendo dias onde a gente serve, filho de Deus, ou nós não somos. É a hora da verdade. Sai de cima do muro, igreja de Jesus. Se posiciona, vale a pena andar com esse Deus maravilhoso. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque tu falas conosco, Pai, de uma forma assim, indiscutível, Senhor. Tu falas de uma forma clara, objetiva, Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, porque mais uma vez tu nos colocas no trilho, Pai. Senhor, para que nós possamos saber os nossos limites, ó Deus. Conhecer os nossos limites, ó Deus. Entender os limites dos nossos irmãos, os limites da tua igreja. Deus, nós vivemos num mundo que não respeita os limites, Senhor, da tua causa, Senhor. Que vai lá e pega teus servos, Senhor, e encarcera, Senhor. Mas nós te adoramos, Senhor, porque nós sabemos que aqueles 2 homens vão estar igual Paulo e Silas ali dentro daquela prisão, ó Deus, sacudindo aquele lugar, ó Deus. Te pedimos toda a força, Senhor, para que eles possam estar animados, Senhor, encorajados a viver a perseguição por amor ao teu nome. Deus, que a tua igreja esteja fortalecida, Deus, encorajada, Senhor, a viver uma vida reta contigo. Senhor, nós não queremos ficar em cima do muro. Deus, nós queremos ser teus, conhecidos como teus. Por isso, Deus, capacita-nos, ó Deus, no nosso caminhar, que possamos entender quais são os limites que tu mesmo colocas, Senhor, não só na natureza comum, mas na natureza humana, meu Deus. Que nós possamos entender esses limites, ó Pai. E que possamos, Senhor, passar por cima de tudo aquilo que impede que nós possamos ser chamados teus filhos. Fica conosco, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.